E aí galera, beleza? Prepare-se para uma emocionante jornada em busca dos segredos mais bem guardados nas profundezas, desde cidades e naufrágios até um objeto da época das cruzadas. Acenda sua lanterna de mergulho e junte-se a nós nesta emocionante excursão pelas 10 descobertas submarinas incríveis, que o deixarão boquiaberto. Número 1. Memórias de um naufrágio histórico. A descoberta do Titanic, o gigantesco transatlântico que afundou em 1912 após colidir com um iceberg, só ocorreu em 1985, a quase 4 quilômetros de profundidade. Desde então, vários objetos valiosos foram recuperados. Por exemplo, o violino que pertencia ao líder da banda, Wallace Hartley, foi encontrado dentro de um estojo de couro amarrado ao seu corpo. Outros objetos incluem a icônica campainha que alertou sobre a iminente colisão do Titanic, um pingente com uma pequena pedra azul que pertencia a uma jovem passageira de 19 anos chamada Kate Phillips, uma coleção de pulseiras de ouro com incrustações de diamantes, um relógio de bolso de ouro que pertencia a Edmund Stone, um garçom do navio, marcando 2 horas e 16 minutos, provavelmente o momento exato em que Edmund caiu nas águas geladas do Atlântico. Mais recentemente, este ano, a empresa Magellan Limitada descobriu um colar feito com dentes de um megalodonte, com peças de ouro incorporadas. Número 2. Mecanismo de Anticythera. O mecanismo de Anticythera é um artefato complicado e misterioso, situado entre um computador e um calendário, que podia prever posições astronômicas, eclipses, equinócios, fases lunares e até mesmo a data exata de eventos esportivos da antiguidade, como os Jogos Olímpicos. Foi encontrado entre os destroços de um naufrágio há mais de um século, quando em abril de 1900, pescadores que buscavam refúgio de uma tempestade no mar Egeu, por acaso, descobriram um navio que estava afundado a 50 metros sob suas águas por cerca de 2.200 anos. O funcionamento deste curioso objeto com engrenagens fragmentadas e engrenagens deslocadas levou décadas para ser decifrado, mas todas as indicações sugerem que o aparelho foi elaborado entre o final do século III e o final do século II a.C., podendo ser uma das 2 máquinas atribuídas a Arquimedes de Siracusa que previam os movimentos dos astros e eclipses. Número 3. Pílulas romanas. As descobertas de antigos navios naufragados são sempre apaixonantes, como já vimos, mas apenas um pequeno número deles são verdadeiramente únicos quanto aos objetos encontrados entre seus destroços. A descoberta de um antigo navio romano naufragado há 2000 anos, conhecido como Relito Delposino, ao largo da costa da Toscana, na Itália, é um desses casos. Em seu interior, guardadas dentro de uma caixa metálica hermeticamente fechada, foram encontradas 5 antigas pastilhas medicinais perfeitamente preservadas. As análises revelaram que a composição das pastilhas incluía compostos de zinco, óxido de ferro, amido, cera de abelha, resina de pinheiro e outros materiais de origem vegetal. Consultando tratados antigos de médicos e documentos históricos sobre antigas medicinas, os pesquisadores chegaram à conclusão de que essas pastilhas eram algum tipo de medicamento para os olhos. Número 4. Os lendários baris. Como se a descoberta não fosse incrível o suficiente, a cidade também abrigava um dos maiores mitos da história. Após encontrar nela também a maior coleção de naufrágios antigos já descoberta, composta por cerca de 70 embarcações no leito marinho da Baía de Avoque, destacava-se uma que, em seu tempo, foi simplesmente classificada como o Barco 17. No entanto, ao recuperar e estudar seus restos, a equipe do Instituto Europeu de Arqueologia Subaquática descobriu que eles pertenciam a um bari, enormes navios de carga que teriam sido descritos pelo filósofo e historiador grego Heródoto no século V a.C., após uma visita ao Egito. No entanto, como nunca se encontrou evidência de sua existência, muitos o consideraram uma lenda. Levaria 2.500 anos para provar que, no final, Heródoto não estava mentindo. O barco encontrado media 28 metros, um tamanho enorme para a época, e seu design era ideal para navegar nesta região do Nilo. Número 5. Heracleion. A cerca de 6 quilômetros da atual cidade egípcia, no fundo do leito marinho, Frank Godil descobriu uma muralha e,
Atrás dela, os restos de um vasto templo que escondia o que teria sido o porto mais importante do Antigo Egito, conhecido hoje como Heracleion, uma cidade que brilhou há 2.500 anos. Até que o mar a engoliu e a fez cair no esquecimento em um evento que ainda permanece como um mistério. Atrás da muralha, estavam os restos de uma cidade inteira, com casas, edifícios públicos e templos que guardavam todo tipo de relíquias, estátuas colossais, vasos, artefatos cerimoniais, ouro, joias, moedas e uma estela de granito negro com mais de 2 metros de altura, coberta de hieróglifos, que resultou ser mais antiga do que a famosa Pedra de Roseta, que permitiu a tradução dos hieróglifos egípcios e detalha os impostos cobrados dos navios estrangeiros que chegavam. Número 6. O USS Johnston. Durante a maior batalha naval da história, um destroyer da Marinha dos Estados Unidos afundou-se em frente à ilha filipina de Samar em 1944, após ser superado em número pela frota japonesa. No entanto, só em 2019, seus destroços foram descobertos pela primeira vez por um veículo operado remotamente que registrou partes do naufrágio. Isso levou a que um antigo comandante da Marinha dos Estados Unidos pilotasse o DSV Limited Factor para adentrar-se a 6.500 metros no oceano e examinar o navio afundado, que estava a uma profundidade 62% maior do que o próprio Titanic. A equipe capturou imagens da ponte, da seção central e da proa do navio, que ainda tinha um número de casco 557 visível em ambos os lados. Os dados do sonar, as imagens e as notas de campo não serão tornados públicos, mas serão entregues à Marinha dos Estados Unidos para que ela os distribua conforme julgar adequado. Número 7. HMS Gloucester. Em 2007, Lincoln e Julian estavam praticando mergulho quando descobriram um naufrágio que chamou a atenção deles. Era nada menos que os restos do HMS Gloucester, uma fragata de 50 canhões construída na década de 1650 que afundou em 1682 após bater em um banco de areia em uma viagem para Edimburgo, transportando o futuro rei James II. A busca deles durou cerca de 4 anos, e os mergulhadores percorreram cerca de 5.000 milhas náuticas para encontrá-lo. No entanto, longe de anunciar isso com alarde, o achado era tão significativo que eles o mantiveram em segredo por 15 anos. Além do sino do navio, os mergulhadores encontraram roupas, sapatos, equipamentos de navegação, pertences pessoais e garrafas de vinho não abertas. Uma das garrafas de vinho tinha um selo fundido no vidro com o brasão da família Leahy, ancestrais do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Número 8. O submarino soviético K-129. Quase equipado com uma grande torre de perfuração e equipamento de mineração moderno, partiu de Califórnia em 1974 em uma missão incomum para extrair metais do leito marinho no recôndito do Oceano Pacífico. No entanto, havia um pequeno detalhe: era tudo uma mentira. Seu verdadeiro objetivo era um submarino nuclear soviético que havia afundado 6 anos antes a mais de 2.000 quilômetros do Havaí. Os russos não haviam conseguido localizar o K-129, apesar de uma busca intensa, mas, graças a uma rede de vigilância subaquática, os americanos conseguiram detectar que o submarino estava a quase 5 quilômetros de profundidade. A vantagem militar de ter acesso a este submarino era incalculável, mas as coisas não saíram como planejado. Muitas peças do equipamento sofreram avarias. Embora as pinças gigantes tenham conseguido segurar o submarino, ele se partiu quando estava sendo içado. No final, só conseguiram resgatar uma pequena parte da frente do K-129, mas os mísseis e os livros com códigos nunca foram encontrados. Número 9. Nuestra Senhora de Atocha. Por séculos, o galeão Nuestra Senhora de Atocha foi uma fonte de fascinação para caçadores de tesouros. Após afundar em 1622, devido a um furacão, ele levou consigo um enorme carregamento de riquezas do Novo Mundo, incluindo cerca de 180.000 moedas, 24 toneladas de lingotes de prata boliviana, 125 barras de lingotes de ouro extraídas do Caribe, México e dos Andes, e 30 quilogramas de esmeraldas colombianas brutas, além de outros tesouros. Isso é o que o lendário caçador de tesouros Mel Fisher e sua equipe passaram 16 anos procurando até finalmente encontrá-lo em 1985. Desde então, eles recuperaram mais de 400 milhões de dólares em tesouros.
No entanto, a descoberta mais valiosa ocorreu recentemente em 2021, quando encontraram uma moeda extremamente rara no mesmo naufrágio, avaliada em $98 mil. A moeda parece e se sente exatamente como no dia em que afundou há 400 anos. Número 10. A cidade perdida de Atliquian. A lenda da Atlântida motivou muitos a procurar cidades perdidas debaixo d'água. Embora ninguém tenha encontrado a civilização lendária, descobriram outras cidades que se perderam nos mares e no tempo. Por exemplo, Atliquian permaneceu oculta a cerca de 12 metros de profundidade até ser descoberta em 1984. Era uma vila que os pesquisadores catalogaram como o assentamento humano submerso mais antigo, com mais de 9.000 anos de idade. Lá, eles recuperaram inúmeras casas, uma série de longos muros isolados, instalações para rituais, áreas pavimentadas, uma estrutura megalítica com até 2 metros de altura e 600 kg de peso, além de numerosos objetos feitos de pedra, osso, madeira e sílex. No entanto, o que mais chamou a atenção foram os primeiros poços de água doce construídos com paredes de pedra intactas, além de restos ósseos que revelaram os primeiros casos conhecidos de tuberculose em toda a história. E você, se atreveria a se aventurar nas profundezas do mar? O que gostaria de encontrar lá? Compartilhe conosco na seção de comentários. Se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de dar um like, se inscrever e clicar no sininho para se manter atualizado sempre que postarmos um novo vídeo com as curiosidades mais incríveis. Até a próxima!